principalmente pela vida dos nossos irmãos, vai ser de extrema valia. Amém? Você ainda está feliz com Jesus? Você está comigo? Amém. Olha só, nós temos um tema muito interessante dessa campanha aqui, que é a mente renovada. E eu estava orando, falando com o Senhor, e tem algo no meu coração sobre isso, e eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo em João 11. A gente vai dar uma viajada hoje em alguns textos da Bíblia, e eu tenho certeza de que o Senhor ele vai falar no seu coração, amém? Você está com expectativa em Jesus? Amém. O Senhor ele responde às nossas expectativas, ele responde ao nosso coração, e essa noite será uma noite de transformação, em nome de Jesus. Então João 11, a partir do verso 1 diz assim: E havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de Marta, a sua irmã. Aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, a irmã dele, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Repita comigo: está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus e para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Repita comigo: 2 dias. Olha só, irmãos, eu pedi para que você abrisse nesse texto, embora a gente esteja falando sobre renovação de mente e pareça que a gente não vai conseguir interligar, eu quero que você preste muita atenção nesse cenário, eu quero que você preste muita atenção na ordem que os fatores estão sendo apresentados aqui. Primeiro de tudo, eu quero destacar que Jesus recebeu a notícia que um grande amigo dele estava doente. E a gente, por muitas vezes é ensinado de que amigos de Jesus não passam por dificuldades. Nós muitas vezes somos ensinados que as pessoas que caminham com Jesus, as pessoas que conhecem Jesus, têm uma vida perfeita, não passam por dias ruins, mas esse texto nos mostra que amigos de Jesus também ficam doentes. Esse texto nos mostra que os amigos de Jesus, eles também passam por dificuldades. E é por isso que nós precisamos ter a nossa mente renovada nos dias difíceis também. Sabe, é muito bom e é muito fácil a gente manter um sorriso no rosto apenas quando está tudo legal na nossa casa. É muito fácil nós amarmos apenas as pessoas que são legais com a gente. Mas a mente renovada é para que nos dias difíceis nós possamos mostrar quem Cristo é. Amém? A mente renovada é para que ainda nas dificuldades nós possamos ter uma postura de homens e mulheres do Senhor. Então, existe uma situação ruim acontecendo na família de amigos de Jesus, e não só amigos de Jesus, mas pessoas a quem Jesus amava. O texto ele destaca isso, Jesus amava essas pessoas, e você também repetiu junto comigo que Jesus permaneceu 2 dias no lugar onde ele estava. Então nem sempre, irmãos, entenda o que eu vou te dizer, mas nem sempre Jesus vai vir de imediato, na hora que você quer. Nesse texto está mostrando isso claramente para nós. Ainda que ele estivesse doente, o Senhor ele não veio de imediato, porque existia uma lição que ele queria ensinar. Existia um propósito, e existe um propósito em tudo que Deus faz. Eu não sei se eu estou pregando para alguém específico aqui essa noite, mas existem pessoas que estão orando, existem pessoas que estão pedindo, e parece que nunca vem a resposta. E muitas vezes nesse momento nós nos sentimos excluídos por Deus ou não amados por Deus, porque o nosso pedido ele não tá sendo respondido por Deus, sabe? Você já sentiu assim? Mas em alguns momentos, irmãos, nós precisamos entender que o Senhor ele está nos fazendo esperar por um propósito. Os amigos de Jesus também passam por dificuldades, os amigos de Jesus também ficam doentes, e na sequência você vai enxergar que os amigos de Jesus também passam por perdas. Mas a boa notícia é, vamos para o versículo 17 junto comigo. Os amigos de Jesus, ainda que passem por dificuldades, eles são encontrados por Jesus. Os amigos de Jesus, ainda que passem por momentos difíceis, o Senhor, ele sempre aparece no momento certo. No versículo 17 a palavra diz, você está comigo aí? Vai dando glória. Ao chegar Jesus, soube que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia
estava a cerca de 15 estádios de Jerusalém e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele, mas Maria ficou em casa. E Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Todavia, sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. E Jesus disse: o seu irmão vai ressuscitar. Amém? Vamos só até aqui por enquanto. Olha só, então Jesus ele vai até o local depois de 4 dias. Ainda que tudo tivesse acontecido, o Senhor ele espera mais 2 dias. E quando Jesus ele chega lá, Lázaro já estava morto. A situação já estava ruim. Mais para frente a gente vai ver que já estava até fedendo, já estava até cheirando mal. Mas o Senhor ele chega no local. E quando o Senhor ele chega no local, ao encontro dele vem Marta. Marta era aquela que foi ao encontro do Senhor também, quando ele estava na casa dela. E Marta ela estava trabalhando, quem lembra dessa história? E Jesus estava lá contando as histórias com eles, estava passando tempo com eles. E Marta estava ocupada demais, e aquela famosa frase: Marta, Marta, você anda inquieta e ansiosa com muitas coisas, surgiu nesse momento. E essa mesma Marta ela aparece para Jesus. E ela fala: Senhor, ela já chega desesperada e fala: Deus, se você estivesse aqui, não teria acontecido isso. E quantas vezes na nossa caminhada nós também nos frustramos com Deus, nós nos frustramos com a situação e a gente chega e a gente dobra o nosso joelho e a gente desesperado: Senhor, se o Senhor tivesse feito alguma coisa não seria assim. Nós somos passivos também, nós somos também sujeitos a, em meio à dificuldade, nos apresentarmos diante do Senhor com uma postura mais agressiva. Isso acontece porque nós somos seres humanos. Mas eu quero te mostrar que dentro desse versículo, que a posição de cobrança que nós colocamos às vezes no Senhor, não apenas pelo motivo pelo qual nós estamos fazendo isso, ela é errada porque nós não estamos chegando da maneira certa. Um pouquinho mais para frente você vai ver que Maria, a irmã de Marta, ela diz exatamente a mesma frase. Ela diz exatamente a mesma frase para o Senhor, mas antes de dizer: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido, Maria, ela se prostra diante de Jesus. E muitas vezes nas nossas vidas, nós não temos nos prostrado antes de falar o que a gente quer falar. Muitas vezes na nossa vida, nós não temos adorado antes de colocar a nossa vontade. O que moveu o Senhor Jesus, o que fez o Senhor Jesus sair de onde ele estava, ir até o túmulo, ir até onde Lázaro, onde o problema estava, foi a postura de adoração de Maria. A mesma frase mais para frente, no versículo 32, Maria diz: Senhor, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E na sequência nós vamos ver que Jesus, vendo-a chorar, acompanhou ela, agitou-se no seu espírito e perguntou: onde o sepultaram? E o Senhor foi até lá. Irmãos, muitas vezes nós temos que, antes de falar o que nós queremos falar para o Senhor, nós temos que ter uma postura de adoração, assim como Maria teve. Nós precisamos colocar na nossa mente que, embora as situações elas estejam ruins, embora as coisas à nossa volta possam estar desesperadoras, o Senhor ele continua sendo digno. O Senhor ele continua sendo o mesmo, ele continua sendo bom. E se nós entendermos que não é o que nós precisamos fazer, não é o que nós precisamos falar, mas sim o lugar onde nós temos que estar, que é aos pés dele, tudo vai dar certo, irmãos. Nos tempos difíceis, irmãos, não fique pensando: o que eu vou falar para fulano de tal, o que eu vou fazer agora, o meu chão saiu. Pense apenas no lugar onde você deve estar, porque estando aos pés de Jesus, você vai estar no lugar mais alto que um homem pode estar. Sabe, nós estamos muito preocupados com posição e não estamos nos preocupando com, na verdade, passar tempo com o Senhor. Eu gosto muito de uma frase do Luiz Hermínio que fala da diferença da posição e da diferença de quem coloca na posição. Passar tempo com o Senhor significa que nós estamos na posição certa, que é aos pés dele. Ter uma postura de adoração, ter uma postura de calma, e mesmo em meio a momentos difíceis, faz com que todo o sentido de uma frase muda. Quando Marta ela chega até o Senhor apenas diz para ela: olha só, Marta, ele vai ressuscitar, tenha fé. Mas quando Maria chega até o Senhor ele se move em compaixão e ele vai até onde o problema está.
Então, meu irmão, não importa a sua causa, ainda que pareça que é impossível, ainda que pareça que já cheira mal, ainda que pareça que Jesus está atrasado, antes de tudo, lembre-se quem Ele é e se prostre diante dEle. Porque, irmãos, desde que o mundo foi criado, desde que tudo foi estabelecido, se passaram reis, passaram presidentes, tudo passou, mas o Senhor, Ele continuou se assentado no mais alto e sublime trono. Sabe, irmãos, nós como seres humanos, um dia nós nos sentimos bem, outro dia nós nos sentimos mal, uma hora a gente consegue confiar, outra hora a gente... Mas o Senhor, Ele permanece, irmãos. E nós precisamos nos colocar numa posição de reconhecer quem Deus é, porque uma mente renovada é uma mente que reconhece a autoridade de Jesus sobre todas as coisas. E se Jesus, Ele tem autoridade sobre todas as coisas, nós não devemos temer nada, irmãos. Sabe, irmão, sabe o que a fé é? A fé nada mais é do que nós entendermos quem o nosso Deus é e de colocarmos as lentes, de termos a visão do nosso Deus. Porque se o nosso Deus é o Deus que criou todas as coisas e para Ele nada é impossível, se nós pensarmos com a mente do nosso Deus, Paulo vai dizer que nós temos a mente de Cristo, nós caminharemos debaixo de fé. E todos os problemões que a gente coloca na nossa vida, que a gente mesmo aumenta, eles voltarão para o lugar deles, que é abaixo dos pés do Senhor. Nós encontramos tudo o que nós precisamos quando nós se prostramos diante de Jesus. E Maria, ela entendeu isso. Algo que Marta não entendeu da primeira lição, quando Jesus estava na casa delas, Maria, ela já tinha entendido, e ela chega até o Senhor, a mesma frase, mas com posturas diferentes. A mesma frase, mas com mentes diferentes. Maria, ela entendeu a lição que o Senhor tinha dado para ela, e Maria se posicionou, repita comigo, posicionou em adoração. Quando nós estamos posicionados em adoração, irmãos, as lutas elas vão vir, mas nós continuaremos lá. Quando nós estamos posicionados em adoração, nós continuaremos crescendo em conhecimento de quem Deus é. E o conhecimento de quem Deus é o maior propósito da vida de um ser humano. O maior propósito da sua vida não é ser um mantenedor, ser um pastor, ser um missionário. O maior propósito da sua vida é conhecer ao Senhor. E para que você conheça ao Senhor, eu preciso de um coração de um adorador. Porque sabe o que Deus está buscando? Quando Jesus encontra aquela mulher no poço, Ele não disse que Deus está buscando pessoas que decoraram a Bíblia, pessoas que têm as melhores faculdades de teologia. Ele diz que o Senhor está procurando por toda a terra verdadeiros adoradores, que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Então, meu irmão, não gaste o seu tempo correndo atrás de coisas fúteis, mas gaste o seu tempo procurando ao Senhor, para que quando você conhecer a Ele, você possa adorar mais a Ele, e adorando mais a Ele, você seja mais cheio dEle, porque tudo o que nós precisamos, nós encontramos aos pés de Jesus. Nós não encontramos o que nós precisamos quando nós compramos um carro novo, quando nós compramos uma casa nova. Não, irmãos, não deixe que a sua visão seja cegada por esse comportamento humano, por essa mentalidade humana, mas que a sua mente seja renovada pelo poder do Evangelho, e que os seus olhos não saiam do lugar correto. Jesus, então, Ele se aproxima do problema, porque uma pessoa com mente renovada chega até Ele, porque uma pessoa que sabe a maneira certa de chegar até o Senhor vem até Ele. Então no versículo 39, ordenou Jesus, tirem a pedra, e apenas uma palavra do Senhor faz com que toda uma situação seja mudada. Repara bem, Jesus ele poderia muito bem apenas com um olhar, ou apenas com um mover, fazer com que aquela pedra saísse da frente do túmulo. Mas o Senhor, Ele não gosta de fazer as coisas sozinho. Ele quer com que nós participemos do milagre. E Ele não disse, meus discípulos tirem a pedra. Ele não disse, Marta e Maria tirem a pedra. Ele disse, tirem a pedra, porque é um convite aberto para qualquer um dos que estavam naquela multidão se posicionar. O Senhor, por muitas vezes, Ele não vai te dar o endereço certo, ou o momento certo, mas Ele vai te dar a oportunidade. E se o seu espírito estiver conectado com o dele, se você tiver um coração de um adorador e uma mente renovada, você vai entender o momento certo de caminhar até lá.
Então, com uma palavra, Jesus diz: tirem a pedra. Marta, ainda com aquele pensamento de apenas nas coisas dessa terra, ela diz: Senhor, mas está cheirando mal. Marta, ela estava pedindo para que Jesus resolvesse o problema, e quando Jesus se aproxima do problema, ela mesma cria outro problema. Não, Senhor. Muitas vezes nós somos assim. Nós pedimos: Senhor, me usa, mas na hora que o Senhor toca no seu coração para você falar com alguém no mercado, não, Senhor, agora não, eu estou com vergonha. Senhor, eu quero que o Senhor me usa. Mas você não se dispõe nem pelo menos para se disponibilizar para fazer alguma coisa dentro da igreja. Nós muitas vezes pedimos para que o Senhor faça coisas nas nossas vidas, mas nós mesmos colocamos empecilhos para isso. Essa não é uma mente renovada, essa não é a mente que Deus espera de nós, mas mesmo assim Jesus ele prossegue. E quando ele diz: tirem a pedra, uma pessoa se aproxima, um grupo de pessoas, a Bíblia não mostra, mas aquela pedra ela é tirada. Diga comigo: a pedra ela é tirada. E depois que a pedra é tirada, irmãos, não existem mais empecilhos para que o milagre seja feito. Então a palavra de Deus, ela começa a fazer efeito agora na vida de Lázaro. Uma palavra, ela pode mudar tudo nas nossas vidas, irmãos. Você pode dizer que você luta com os mesmos pecados, com os mesmos problemas há anos, mas uma palavra, ela pode mudar tudo na nossa vida. Nunca menospreze o poder da palavra de Deus, porque foi a palavra de Deus que criou todas as coisas que existem. E a palavra de Deus que pode te tirar de uma condição e colocar em outra. Lázaro, ele estava morto, já faziam 4 dias, mas a palavra, ela chega até ele. E Lázaro, ele é ressurreto naquele momento. Sabe, é um momento tão importante quando Lázaro ele é chamado para fora, que quando ele vem, eu acredito, cara, eu fico tentando imaginar a cena de Lázaro saindo. Vamos fazer um teste aqui, eu quero um Lázaro aqui para mim. Que vai ser meu Lázaro aqui? Ô Hernani, você quer ser o meu Lázaro? Não, vem aqui fazer meu exemplo. Dá uma salva de palmas para o Hernani, gente. Esse aqui é o Lázaro. Lázaro vem para fora, ele veio. Lázaro vai vir agora com a mão amarrada, com o pé amarrado. Pode vir para cá. E Lázaro, ele vem. Ele já estava 4 dias morto. E aí ele aparece. Pode andar um pouquinho mais para cá, Lázaro, para ficar bem no meio aqui. Está amarrado, está amarrado. A palavra de Deus, ela diz que Jesus, ele chama Lázaro. Lázaro vem para fora. E Lázaro, ele vem assim. Ele vem com 3... A Bíblia, ela destaca 3 partes. Pode parar aqui, Lázaro, por favor, senão vai embora. Com as mãos amarradas, diga comigo, mãos amarradas, pés amarrados e cabeça encoberta. Jesus, ele primeiro disse para que as pessoas que estavam lá, para que eles tirassem a pedra. A pedra ela é tirada e algumas pessoas puderam participar do milagre, mas depois então tem um segundo convite do Senhor para participar do milagre. Ele diz: tirem a faixa, tirem as faixas e deixem-no ir. Ele disse isso para a multidão, e provavelmente a multidão também ficou parada olhando, mas depois ele disse: tirem as faixas e deixem-o ir. Muitas vezes nós não entendemos isso, que nós temos a oportunidade de participar do milagre e continuamos parados. E o Senhor, ele insiste com a gente: tirem as faixas e deixem-o ir. Quem é que se posiciona para participar do milagre? Eis aqui um homem de Deus. Isso é uma coisa simples, irmãos, mas às vezes nós temos oportunidade de participar dos milagres e nós não participamos. E com as mãos amarradas, com a cabeça amarrada, com a cabeça coberta e os pés amarrados, se aproxima alguém da multidão e começa a desenfaixá-lo. E é engraçado que toda vez que a gente fala sobre isso, a gente já pensa na múmia, né? Desenfaixar pela cabeça. E a cabeça, ela fala: pode parar de desenfaixar ele por aí, vamos primeiro para a cabeça. De algo que o Senhor está despertando nos nossos dias. Quando o Senhor ele quer fazer algo novo, ele começa pela cabeça. Ele renova a mente. Ele libera a visão. E o que está acontecendo nos nossos dias é que o Senhor está levantando uma igreja com a mente renovada e com visão.
porque nós não podemos parar onde nós estávamos. Uma geração que parecia que estava morta, que já estava cheirando mal, o Senhor, Ele está ressuscitando, o Senhor está restabelecendo a mente e a visão, não para parar por aqui, mas para que nesse processo as mãos não estejam mais amarradas, e as mãos elas falam das nossas obras, e as obras elas comecem a ser feitas, porque haverá uma grande colheita nos próximos dias, irmãos. Nós precisamos de homens e mulheres com as mãos não mais amarradas, mas com visão, com a mente renovada e, enfim, os pés livres para ir. Nós precisamos voltar com a nossa disposição em enviar pessoas ao campo. Nós precisamos voltar com a disposição da preparação do evangelho da paz. Nós não podemos parar na visão, irmãos. Nós não podemos parar na mente, porque a nossa intenção não é apenas parar em nós mesmos, mas nas obras que alcançarão outras pessoas, e para isso nós precisamos de pessoas que desatem Lázaro na nossa geração. Para isso nós precisamos de pessoas que tirem a pedra para essa geração, porque quando nós fizermos a nossa parte, a palavra de Jesus chegará até nós. Quando nós fizermos a nossa parte, a palavra de Jesus, ela fará o efeito dela, e todas as coisas que Ele prometeu se cumprirão, irmãos. Mas nós precisamos deixar com que o Senhor haja em nós, e com que os propósitos dEle sejam cumpridos nas nossas vidas. O Senhor quer liberar em nós uma mente renovada, uma visão clara do que Ele quer. Ele quer liberar em nós obras maiores de tudo aquilo que a gente já experimentou, irmãos. Mas é tempo de entender que nós somos esses que o Senhor está chamando. É tempo de entender que nós também precisamos participar dos milagres. O milagre ele não acaba na ressurreição de Lázaro, mas ele acaba quando Jesus diz, no versículo 43, no versículo 44, saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolvido num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. A renovação de mente é quando nós estamos desatados e livres para um novo tempo. A pergunta que eu te faço é, você já foi livre da prisão do pecado, da prisão do passado? Você já foi livre das coisas que fizeram para você ainda há muito tempo atrás? Dos seus próprios pensamentos? Você se encontra hoje como Lázaro? Você se encontra hoje como a multidão? Em qual fase da sua vida você se encontra? Será que o evangelho lhe para em você? Será que você foi ressuscitado apenas para ficar bonitinho na história? Irmãos, existem tantos homens e mulheres que estão por aí enfaixados. Existem tantos homens e mulheres que estão por aí mortos. E o poder está bem debaixo das nossas mãos. A autoridade está bem aqui. Como nós temos utilizado aquilo que o Senhor nos deu? Essa noite, a mensagem que o Senhor colocou no meu coração é que uma mente renovada, irmãos, ela é feita para nos libertar dos nossos medos, nos libertar de tudo aquilo que nos trava das nossas limitações, mas ela não para em nós, irmãos. Ela não para em nós, e existe uma geração que está despertando, e eu creio nisso, irmãos. E a responsabilidade delas é de todo aquele que escuta essa palavra e se posiciona. E do que não se posiciona também, a responsabilidade também é dele, mas o Senhor está levantando pessoas que vão se importar com o que Ele está fazendo. Porque o Senhor, Ele não perde tempo, irmãos. Ainda que pareça que Ele está demorando, quando Ele se aproxima, é para que o milagre seja completo. Quando Ele se aproxima, é para que tudo aquilo que Ele projetou aconteça. Então não deixe de participar do milagre de Jesus. E que as nossas mentes estejam renovadas em quem Cristo é. Coloque-se de pé em nome do Senhor Jesus.